Galera, olha como é que as pequenas armadilhas funcionam, né? A gente lança e as pessoas caem. Vocês viram o vídeo do orangotango, que eu postei bem depois das notícias terem saído. E o que acontece é o seguinte, cara. Você vê os jornalistas falando a notícia, e eles geralmente, eles não são biólogos, né, cara? Então, assim, eles não leram o artigo, entenderam mais ou menos o que aconteceu e vão replicando, e aquilo vai ficando como uma verdade. Mas quando você vai lá ler o artigo, que na verdade é um report, né? É um report, ou seja, olha, flagramos isso aqui acontecer. Não sabemos o que está acontecendo. Existem várias hipóteses para isso. Mas os jornais, eles colocam como se, ó, primeira vez um orangotango foi visto fechando uma ferida e acabou. E a notícia ficou verdadeira, as pessoas que não vão lá ler, não replicam e tal. Olha, eu li o Reports, que é um Reports muito maneiro, diga-se de passagem, tá? Tá no Scientific Reports. E ali apenas tem um questionamento, ou seja, você teve um flagrante. Olha, flagramos um orangotango colocando um chumaço de ervas que são medicinais para os seres humanos numa ferida e depois a ferida cicatrizou. E ele fez isso várias e várias vezes. Mas em nenhum momento o artigo afirma que ele utilizou intencionalmente aquelas ervas para fechar a cicatriz, a marca que ele tinha. Não está escrito isso no artigo. Só que a galera não lê o artigo. Simplesmente acompanha aquilo que os jornais falam, e os jornais geralmente não sabem o que estão falando, porque não tem um especialista lá para, né, escrever. Olha, eu li o Reports e qualquer um pode ler o Reports. A diferença é que é preciso ter uma formação na área para poder entender o que o artigo está falando. E o artigo fala basicamente o seguinte, tá? Ele é um artigo não, é um report muito completinho, que ele fala bem das evidências que existem em chimpanzés fazendo uso de plantas medicinais, como por exemplo algumas folhas que saem inteiras nas fezes, que é um indicador de que seria uma maneira de desparasitar, e sim, aquela erva funciona como antiparasita, isso é fato. As outras são evidências anedóticas. O que é uma evidência anedótica? É quando você, por exemplo, pegou observações de outras pessoas, mas não necessariamente aquela observação é uma verdade. Simplesmente o cara viu. Vamos tentar replicar para ver? Porque é assim que a ciência funciona. A ciência funciona através da replicação. Se você não consegue ver mais vezes, fica assim, muito vago. É igual aquela galera que publicou aí artigos sobre pássaros usando fogo. Não é só evidência anedótica. Evidência anedótica a gente não conta na ciência. Ela é só o início. Então não é científico uma evidência anedótica. Mas ela pode ser um start. É possível. E aí, dentre o artigo, eles trabalham muito sobre a planta, essa trepadeira que o orangotango usa, né? Que ela é uma erva medicinal na medicina tradicional, utilizada para um monte de coisas, e às vezes até panaceia, tá? Às vezes ela não serve, mas é utilizada. Mas tem um detalhe ali que o repórter cita, né? De que aquela erva pode ser anestésica. Então veja, para que o orangotango aprenda a utilizar uma erva medicinal, você teria que ter algumas situações, como por exemplo interações sociais. Geralmente essas coisas são passadas de mãe para filho, porque é a maior interação social que tem o orangotango. Eles têm outras, interações, existem interações sociais entre o orangotango, mas nem de longe é uma interação social como o chimpanzé, que vive em grupo, tá bom? E aí passar a cultura fica um pouco mais fácil quando você vive em grupo, como seres humanos, chimpanzés, etc. No orangotango teria que ser ou algo que a mãe aprendeu e passou para os filhos, e as fêmeas, aí no caso só as fêmeas continuariam passando, os machos não continuariam passando, entende? Tem essa dificuldade, que o macho não vai ficar tomando conta do filhote, quem toma conta do filhote é a mãe. Existem interações, tá, entre esses animais, eles vocalizam um para o outro. Enfim, não dá para a gente saber direito qual é esse tipo de interação. Mas veja, para passar de um para o outro, só se a mãe passou para o filho. Agora, tem um detalhe no repórter, que as pessoas não leram o repórter. Esse aqui é o detalhe. Falam na internet, mas não leram. É o fato de que, por exemplo, ele poderia estar mastigando aquela erva medicinal para os humanos. E de repente começou a pousar mosca, etc., coçou ou algo parecido. E ele, ao mastigar com a mão suja, ou de alguma forma escorreu alguma outra ferida que ele já tinha, e ele percebeu isso, ele percebeu que anestesiava. Colocar a mão ali anestesiava. Opa, aí temos um ponto. Então, na verdade,
utilizar essa erva pode não ter sido para, por exemplo, cicatrização. Pode ter sido do tipo, mastigou, anestesiou. Aí, cara, faz muito sentido, porque o orangotango é muito, muito inteligente, cara. E nesse caso, ele poderia ter utilizado dessa maneira. Do tipo, ó, descobri que essa erva aqui, anestesia. Essa erva anestesia. Os cientistas ficaram observando. Os etólogos lá, meus colegas de trabalho, ficaram observando. E a conclusão foi, não tem conclusão. É um report, ou seja, observamos que ele utilizou as ervas e que, no final das contas, houve cicatrização. É isso que está escrito lá. E não de que, do tipo, pela primeira vez, orangotangos utilizam ervas para fechar, fazer cicatrização. Não. Tudo, uma coisa combinou na outra. Pode ser que realmente ele tenha feito isso de forma cultural, intencional? Pode, mas o artigo não conclui com isso. Ele diz ser uma possibilidade. Assim como existe a possibilidade de, por exemplo, ele ter mastigado e de alguma maneira ter contaminado a ferida, sentiu que ficou legal e por associação, que é muito comum de orangotango é sinistro pra caraca, inteligente pra caraca. Opa. E daí pra frente, fique pra frente, entendeu? Se fosse uma fêmea, poderia até passar isso pros filhotes. Sabia? É, meu irmão, sinistro pra caraca. Mas, enfim, eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra galera se atentar que a gente tem que ter cautela nas notícias, que senão fica uma coisa do tipo, eu espero, na boa, que daqui para frente saiam novos reports, novos artigos e a gente vem trazendo. Olha, realmente é isso, os orangotangos utilizam mesmo ervas medicinais para fechar cicatriz. Ok, beleza, vamos aqui com orgulho trazer. Mas eu peço a vocês sempre um pouco de cautela nas notícias, tá? Sempre um pouco. Por isso é importante as informações, porque as pessoas estão acostumadas com informações, mas sem informação. E aí pode acabar trazendo uma notícia que meio que espalha de uma forma equivocada, entende? Às vezes é só uma evidência anedótica. Entendeu a parada? Bom, tamo junto. Maiores informações com formações você vê por aqui. Um abraço. Quero lembrar aqui que eu tenho alguns ídolos aqui nessa área também, tá? Por exemplo, vou dar o exemplo aqui, Pirula, é um cara muito centrado na hora de fazer suas colocações. O Peter Moon, que não é biólogo, mas é um jornalista científico, sabe o que está falando. O pessoal do Zoomundo e o Abner, cara, são muito confiáveis. Procure esses caras, que eles sempre estarão trazendo fontes para falar. Eles são muito bons. E no mais, estamos juntos, tá, galera?